Fala pessoal, Nathanael Lima por aqui. Hoje eu vou estar falando sobre princípio básico de funcionamento da refrigeração doméstica. Nós vamos estar primeiramente abordando o compressor ou motor compressor. Vai depender da região, do técnico, vai depender muito de quem esteja pronunciando. Existem várias pronúncias para esse dispositivo, ok? Qual é a função do compressor? O compressor tem a função de empurrar, falando a grosso modo, e de sugar o fluido refrigerante. Para quem está iniciando, o que seria o fluido refrigerante? O fluido refrigerante é o vulgo conhecido gás. O nome correto dele é fluido refrigerante, ok? Esse fluido refrigerante ele tem a função de estar absorvendo a temperatura que vem lá do evaporador, certo? Evaporador esse que fica na parte superior da geladeira, certo? Mas não vou falar agora do evaporador. Vamos se ater aqui ao compressor. O compressor, como eu falei, ele empurra, no caso ele pressuriza o gás e por outra válvula ele suga o gás, trazendo a temperatura lá do evaporador, certo? Esse compressor geralmente ele é composto por 3 tubos, sendo ele tubo de sucção e o tubo de pressurização e o tubo de serviço. Agora vamos dar início a outro dispositivo de grande importância, trata-se do condensador. Qual a função do condensador? A função do condensador é trazer, ou melhor, trocar o calor que veio lá do evaporador através do fluido refrigerante, ok? Esse condensador, sendo o condensador da linha doméstica, maioria deles não trabalham com refrigeração forçada. O que seria uma refrigeração forçada? Seria, por exemplo, um freezer mais da área comercial, que tem aquele ventilador que faz aquela exaustão de temperatura, certo? Já, por exemplo, o de geladeira, ele faz apenas a troca de calor com o meio externo, ok? Por isso a necessidade de que, por exemplo, as geladeiras não estejam tão encostadas das paredes ou não estejam voltadas para locais de altas temperaturas que entre em contato com a luz solar e etc. Ok? Esse condensador, como o próprio nome já diz, ele condensa, ele pega aquele fluido refrigerante que veio na forma de vapor, que veio quente, e começa a condensar e resfriar esse fluido refrigerante, ok? Essa é uma das funções é a principal função do condensador, auxiliar na troca de calor para que haja uma refrigeração da área interna do equipamento, ok? Agora nós vamos estar falando do tubo capilar. O tubo capilar, ele nada mais é do que um dispositivo de expansão. Na linha doméstica, geladeira, em freezers também. Freezer, apesar do freezer estar mais voltado para a área comercial, mas ele tem todas as características da linha doméstica. E o dispositivo de expansão da linha doméstica geralmente trata-se de um tubo capilar. Tubo capilar é um dispositivo bem fino, certo? Que tem a função de restringir a passagem do fluido refrigerante quando vem saindo do condensador e atravessando ali o filtro secador esse que daqui a pouco iremos falar um pouco sobre ele, certo? E esse dispositivo de expansão, esse tubo capilar, ele vai em direção
muitas vezes enrolado na linha de sucção, no tubo de sucção, ele vai em direção à entrada do evaporador, que no caso é o congelador da geladeira ou aquela parte do freezer onde congela os alimentos, ok? Ele, na hora que o fluido refrigerante passa por esse tubo fininho, chamado de tubo capilar, ele diminui a passagem do fluido refrigerante, dessa forma diminuindo a temperatura do fluido e, consequentemente, a pressão do fluido refrigerante. Quando ele chega lá no evaporador, ele se expande, faz aquele barulho, se expandindo e acaba que absorvendo a temperatura, certo? Mas vamos aqui se prender ao dispositivo de expansão, ao tubo capilar. A função dele é restringir a passagem de fluido refrigerante, para que ele possa, consequentemente, expandir dentro do evaporador, ok? Pessoal, agora nós iremos estar falando do evaporador. O evaporador é um dispositivo, é um item dentro da refrigeração doméstica que é indispensável, assim como todos os outros. Quando eu me refiro em refrigeração doméstica, eu não estou falando apenas dos itens citados, dos equipamentos citados, como por exemplo, geladeira e freezer. Temos também geláguas, temos bebedouros, mesmo alguns bebedouros voltados ao comércio, eles funcionam de forma igualmente ou similar à refrigeração doméstica, certo? Tendo o evaporador, tendo o condensador, o motor, tendo o dispositivo de expansão feito pelo tubo capilar, ok? Qual é o outro tipo de dispositivo de expansão? Existe? Sim, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas existem as válvulas de expansão, certo? Mas na refrigeração doméstica, geralmente, vocês irão encontrar aquele tubo fininho, que é o tubo capilar, ok? Então, o evaporador, ele tá presente em todo equipamento de refrigeração. Na geladeira são os congeladores, nos gelágos é aquele bojo, onde fica a água, e dentro do bojo, envolvendo aquele bojo, tem uma serpentina, uma tubulação de cobre ou de alumínio. Temos o freezer. O freezer é todo aquele espaço onde colocamos o equipamento, ou melhor, onde colocamos os alimentos, certo? Dentro daquele gabinete é todo rodeado de tubulação de cobre. Tem os bebedouros, que por sua vez tem aquela caixa inox, e dentro onde colocar a água, e dentro da água tem uma serpentina, geralmente de alumínio, ok? A função do evaporador, seja de qual que for, qualquer equipamento que seja da área de refrigeração, a função do evaporador, como o próprio nome já diz, é evaporar, facilitar a evaporação do fluido refrigerante que veio lá pelo tubo de expansão, que veio lá pelo tubo capilar, ok? E quando ele evapora, ele absorve a temperatura que há dentro do espaço. Por exemplo, se nós colocarmos carne dentro de um congelador, o fluido vai absorver a quentura daquela carne, a temperatura positiva daquela carne, e vai retornar através do tubo de sucção lá para o compressor e, consequentemente, passar pela grade condensadora para fazer a troca de calor. Então, a principal função do evaporador é absorver a temperatura positiva, dessa forma derrubando a temperatura, chegando a temperaturas negativas, ok? E evaporadores, como eu falei, tem vários modelos, certo? Isso será apresentado no decorrer do nosso treinamento. Então, a função, o que nós podemos falar sobre o evaporador basicamente é que ele absorve a temperatura a temperatura interna do equipamento, ok? Então agora
estamos chegando agora no momento de falar sobre o filtro secador. O filtro secador, ele tem a função de, como o próprio nome já fala, fazer a filtragem de possíveis resíduos que venham a aparecer dentro do sistema por conta do próprio atrito do fluido refrigerante com as partes metálicas da grade condensadora, atrito com o evaporador, o próprio desgaste do compressor. Ele pode estar soltando pequenos pedaços de algum resíduo que possa vir obstruindo o tubo capilar. E como nós já vimos, é um dispositivo de expansão bem fino, então ele pode estar sendo entupido por conta de alguma sujeira dentro do sistema, ok? Então o filtro secador, ele é feito geralmente por sílica. O sílica são algumas bolinhas que vocês hão de estar conhecendo dentro do nosso treinamento. E esse tubo, esse filtro secador, ele com o tempo ele vai se saturando, essas sílicas vão se desgastando e acaba que obstruindo o próprio filtro secador, quando não obstrui o tubo capilar, ok? Então a função do filtro secador é essa: fazer a limpeza, vamos dizer assim, a filtragem de possíveis resíduos dentro do sistema, ok? Então, pessoal, para encerrarmos essa videoaula, vou só estar mostrando aqui o tubo de sucção, que é o tubo de retorno do fluido refrigerante. Estamos tendo uma vista aqui diferenciada em relação a esses dois tubos. E o tubo que empurra, o tubo de pressurização, que também é conhecido por tubo de descarga, ok? Então, vamos estar encerrando aqui e espero vocês na próxima aula.